Os anestésicos inalatórios são fármacos utilizados extensivamente no dia a dia do médico anestesiologista. Para que se promova uma anestesia segura e de qualidade, o médico anestesista deve dominar com profundidade a farmacologia desses fármacos. Meu nome é Dr. Fábio Leme, sou médico anestesiologista e nessa aula a gente vai tratar da farmacodinâmica dos anestésicos inalatórios. A farmacodinâmica, ela tem como finalidade estudar os efeitos que os fármacos geram em cada organismo. No caso da farmacodinâmica dos anestésicos inalatórios, a gente precisa conhecer alguns conceitos. O primeiro deles é o conceito de CAM. A CAM é concentração alveolar mínima e a definição é concentração de anestésico inalatório a 1 atm que vai inibir o movimento após um estímulo supramáximo em 50% dos pacientes. E esse estímulo supramáximo é definido como uma incisão cirúrgica na pele. A CAM, como trata de imobilidade, ela reflete um efeito medular. Então a gente não pode extrapolar como efeito como bis para o efeito cortical. Então, como se trata da inibição de mobilidade, de movimento, a gente trata com uma CAM sendo a monitorização de um efeito do anestésico sobre a medula, ok? E ela é a 10/50, ou seja, a dose efetiva para 50% dos pacientes. A partir da CAM, derivaram-se outros conceitos. Um deles é a CAM acordada. A CAM acordada ela tem o valor de 0,15 a 0,5, o valor da CAM, e ela corresponde a concentração de anestésico que vai inibir a resposta verbal do paciente. Lembrando que o paciente que já foi submetido a um bloqueio de neuroeixo vai ter esse valor ainda menor. Por quê? Porque ele já tem uma inibição dos estímulos ascendentes por meio da substância do sistema reticular ativador ascendente. Outro conceito derivado da CAM é a CAM-BAR. Ela corresponde a 1,5 o valor da CAM. E é, na verdade, aquela concentração de anestésico inalatório que vai inibir as respostas autonômicas ao estímulo cirúrgico. A DE95 é a dose efetiva para inibir a resposta motora em 95% dos pacientes e ela corresponde a 1,3 o valor da CAM. A CAM de diferentes agentes, quando utilizados conjuntamente, vai ter um efeito aditivo. Ou seja, meia CAM de óxido nitroso associado a meia CAM de sevoflurano é igual a uma CAM de anestésico inalatório. Todas as situações onde houver aumento do nível do metabolismo e das concentrações de neurotransmissores, a gente vai ter aumento de CAM. E todas as vezes que a gente tiver redução desses dois fatores, também teremos a redução da CAM. Então, os fatores que vão alterar a CAM são idade do paciente, temperatura corporal, associação com outros fármacos. Parece haver também fatores genéticos envolvidos, uma vez que pessoas ruivas vão ter uma CAM 19% maior. E também o ritmo circadiano altera a CAM. Livros como o Barash trazem que a função tireoidiana não influencia na CAM. Contudo, há outras literaturas que dizem que hipotireoidismo reduz CAM e hipertireoidismo aumenta a CAM. Os fatores que não alteram a CAM são gênero, espécie, nível de estímulo cirúrgico, presença de alcalose metabólica e hiperpotassemia e duração do tempo de anestesia. Aqui nós temos a CAM de cada um dos agentes anestésicos em uso hoje em dia. E é importante a gente decorar esses valores tanto para o uso clínico do dia a dia quanto para possíveis provas. De maneira geral, os anestésicos inalatórios vão reduzir o metabolismo cerebral, né? Isso é evidenciado pela queda no consumo de oxigênio e, por essa razão, eles conferem uma proteção a possíveis lesões isquêmicas, uma vez que o consumo metabólico está muito menor. Eles ainda promovem vasodilatação cerebral em doses acima de 0,6 CAM. A gente vai ver que há uma exceção no caso do sevoflurano para esse valor. Com relação à atividade eletroencefalográfica, dependendo da concentração dos anestésicos inalatórios, nós teremos desvios para determinadas faixas.
Abaixo de 1 CAM, a gente vai ter frequências altas no eletroencefalograma. Entre 1 e 2 CAM, há deslocamento para frequências baixas com aumento de amplitude, e acima de 2 CAM, deve-se evoluir com o eletroencefalograma com silêncio elétrico. Mais uma vez, essas alterações são dose dependente, e é fundamental conhecer isso por quê? Porque há outras situações clínicas que vão também mudar a faixa de frequência do eletroencefalograma, como hipoxemia, hipercarbia e hipotermia. O alotrano é o único anestésico inalatório que, mesmo após produzir um eletroencefalograma isoelétrico, se a gente aumenta a concentração, a gente continua promovendo queda do metabolismo cerebral. O sevoflurano e o enflurano, eles podem promover uma atividade epileptiforme, e isso vai ser mais comum com o uso de altas concentrações e se o paciente for submetido à hiperventilação. Todos os anestésicos em algum grau vão diminuir a amplitude e aumentar a latência dos potenciais evocados somatosensoriais, e isso acontece de forma dose dependente. O potencial evocado somatosensoriais eles serão abolidos acima de 1 CAM, e o potencial evocado visual ele é o mais sensível, ou seja, ele desaparece com doses mais baixas, com concentrações mais baixas de anestésico inalatório. Já o potencial evocado auditivo de tronco, ele é o mais resistente. O fluxo sanguíneo cerebral vai aumentar com os anestésicos inalatórios, e isso acontece também de forma dose dependente e por causa de vasodilatação cerebral. Essa vasodilatação e esse aumento do fluxo vai acontecer de forma independente do nível de metabolismo, e a gente chama isso de desacoplamento entre fluxo sanguíneo cerebral e metabolismo cerebral de oxigênio. O sevoflurano ele mantém a autorregulação até 1 CAM, ao contrário dos outros anestésicos que a partir de 0,6 CAM vai ter aumento do fluxo sanguíneo cerebral, e todos eles em algum grau vão aumentar pique acima da CAM, acima de 1 CAM, comprometendo a autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral. O alotano é o anestésico local que mais faz aumento de pique, e ele também promove hipotensão, principalmente por depressão da contratilidade. Tá? Isso pode culminar numa queda da pressão de perfusão cerebral. Por quê? Se a gente tem hipotensão, a gente tem queda da PAM, e com o aumento da PIC, sabendo que a pressão de perfusão cerebral é PAM menos PIC, a gente pode ter esse comprometimento. A reatividade vascular ao gás carbônico ela não é afetada, portanto, se a gente promover hipocapnia no paciente, ele vai evoluir com vasoconstrição dos vasos cerebrais. Ao contrário dos outros anestésicos inalatórios, o protóxido parece ter um efeito antineuroprotetor, e isso foi evidenciado por estudos que mostraram que o paciente que sofreu um dano isquêmico evoluiu de maneira negativa quando submetido à anestesia com o óxido nitroso. A PAM, pressão arterial média, ela vai ser reduzida à medida que aumenta-se a concentração dos anestésicos inalatórios. Isso acontece principalmente por queda da resistência vascular sistêmica. Os anestésicos inalatórios, em algum grau, vão também promover depressão da contratilidade, sendo que o alotano é o que mais causa um inotropismo negativo. O alotano ainda favorece a ocorrência de arritmias, uma vez que ele sensibiliza o tecido cardíaco excitável às catecolaminas. O alotano ainda vai ser o anestésico inalatório mais importante no sentido de inibir o reflexo baroreceptor. Em condições normais, uma situação de hipotensão, haveria uma compensação com aumento de frequência cardíaca. Mas esse reflexo vai ser inibido porque o anestésico inalatório alotano, principalmente, vai lá e vai inibir os receptores do arco aórtico e os receptores carotídeos. Isoflurano e desflurano promovem taquicardia por meio de ativação do sistema nervoso simpático, e isso é especialmente importante naquele paciente com doença arterial coronariana que pode não tolerar o aumento da frequência cardíaca e evoluir com uma crise anginosa ou até um infarto agudo. O isoflurano ele causa mínima depressão da contratilidade cardíaca
em doses inferiores a 2 cam, mas ele é o que mais causa redução da resistência vascular periférica e da resistência vascular coronariana. Sevoflurano não vai aumentar a frequência cardíaca até 1,5 cam, mas quando a gente utiliza ele a 8% para fazer induções, a gente pode sim induzir aí um ataque cardíaco nos pacientes, sejam adultos ou crianças. Isoflurano, sevoflurano e desflurano, portanto, vão aumentar a frequência cardíaca de forma concentração dependente. Esses 3 anestésicos ainda devem ser usados de forma cautelosa em pacientes que têm síndrome do QT longo ou que usam outros fármacos que promovem alargamento do intervalo QT. Por quê? Eles também vão ter essa ação de aumentar o intervalo QT e dessa forma eles podem precipitar arritmias ventriculares em pacientes mais sensíveis. Isso pode inclusive evoluir com morte súbita. O protóxido em concentrações de 40%, ele vai fazer ativação do sistema nervoso simpático e aumento da resistência vascular, podendo inclusive promover aumento da PAM. Todos os anestésicos inalatórios, à exceção do protóxido, são cardioprotetores. Então, num paciente submetido a um insulto isquêmico cardíaco, ele vai limitar a área de lesão e tem também como atividade a manutenção da função contrátil cardíaca. No tocante à ventilação, todos os anestésicos inalatórios vão deprimir a respiração, de forma que reduz o volume corrente e aumenta a frequência respiratória de forma dose dependente, preservando, portanto, o volume minuto. Eles ainda vão inibir os centros respiratórios do bulbo e os quimiorreceptores. Os anestésicos inalatórios podem reduzir o tônus da musculatura brônquica por relaxamento dos músculos lisos. Isso acontece principalmente com o sevoflurano, é o anestésico mais importante nesse sentido. E no caso do óxido nitroso e do desflurano, não existe essa ação de broncodilatação. A indução com desflurano, inclusive, ela deve ser desencorajada porque, em virtude de sua pungência, ele pode promover tosse e laringoespasmo. Então, ele é um anestésico interessante para a manutenção da anestesia, mas não para a indução. Todos os anestésicos inalatórios vão reduzir a movimentação mucociliar e também a formação de muco. Com relação ao sistema hepático, os anestésicos eles vão ter, de forma geral, um metabolismo hepático mínimo, porque a excreção deles é basicamente pulmonar. Então, eles vão alterar muito pouco a função hepática. De forma geral, eles vão reduzir a perfusão hepática, né, por aumento da capacitância, diminuição do retorno venoso do débito cardíaco, né, e dessa forma haverá redução do fluxo sanguíneo na veia porta e na artéria hepática. Então, nessa figura, a gente tem aí esses dois vasos, a artéria hepática e veia porta, que são os vasos que levam o sangue até o fígado. O isoflurano ele vai exercer o menor efeito nesse sentido de redução da perfusão hepática, porque embora haja uma redução do fluxo na veia porta, ocorre uma vasodilatação compensatória da artéria hepática. Então é um anestésico mais tranquilo no sentido de reduzir a perfusão do fígado. Já o alotano é o anestésico que a gente tem que tomar mais cuidado nesse quesito, uma vez que ele promove vasoconstrição da artéria hepática e redução do fluxo sanguíneo da veia porta, podendo dessa forma produzir hepatotoxicidade. A redução dessa perfusão sanguínea do fígado ela é evidenciada quando se afere a saturação venosa do oxigênio na veia hepática. Então aqui nessa figura a gente tem os dois vasos que levam o sangue até o fígado, né? A artéria hepática e a veia porta, e ali a veia hepática, onde é aferida a saturação venosa de O2, e no caso do uso do alotano a gente vê que o consumo, a extração é muito maior. O protóxido vai exercer mínimos efeitos circulatórios no fígado e, de forma geral, assim como em outros órgãos, os anestésicos inalatórios fazem uma proteção desse órgão, no caso o fígado, contra lesões isquêmicas. E no tocante à hepatotoxicidade, o que a gente deve levar em conta é que
Não só o anestésico em si pode ser hepatotóxico, mas na verdade os metabólitos produzidos é que vão exercer esse efeito. No caso do alotano, ele é o que mais tem metabolismo hepático, que pode chegar a 20, 40%. E é com ele que a gente tem que ter alguma preocupação. Embora na prática seja muito raro a gente ter clinicamente algum problema no tocante ao sistema hepático. A hepatite tipo 1, ela pode ser provocada pelo alotano, né? Ela é uma hepatite leve. Já a hepatite tipo 2 é uma hepatite muito mais grave e ela é imunomediada. Então a gente vai conhecer essas duas hepatites. Então a hepatite 1 é uma hepatite leve, ela acomete bastante gente, ou seja, 1 a cada 20 pessoas. TGO e TGP elas vão aumentar cerca de 1 a 2 semanas após a exposição ao alotano. A recuperação, a remissão do quadro é espontânea, o paciente nem percebe, tá? E situações de hipoperfusão fazem com que haja um maior risco do paciente evoluir com essa modalidade de hepatite, tá? Situações de hipóxia, né, também secundária à hipoperfusão, vão também aumentar o risco da ocorrência da hepatite tipo 1 pelo alotano. Já a hepatite 2 ela é muito mais rara, ela acontece em 1 a cada 35 mil pacientes, só que ela é extremamente rara, geralmente ela é mortal, né, tem uma alta mortalidade. Os pacientes costumam ter uma exposição prévia ao alotano e como manifestações clínicas a gente pode ter febre, erupção cutânea, dores articulares e icterícia. Isso pode acontecer até 1 mês após a exposição ao agente inalatório. No tocante ao rim, todos os anestésicos vão causar redução do fluxo sanguíneo renal, da taxa de filtração glomerular e da produção de urina por uma queda do débito cardíaco e pela vasodilatação, aumento da capacitância venosa, né? Por isso que esses pacientes, se forem submetidos a uma hidratação pré-operatória adequada, eles podem prevenir a ocorrência desses efeitos deletérios sobre o sistema renal. No tocante à toxicidade renal, a gente tem que entender que esses anestésicos inalatórios, alguns mais, outros menos, produzem íons fluoreto inorgânicos, né? E pode haver insuficiência renal poliúrica, isso foi evidenciado em ratos. O sevoflurano é o mais importante no sentido da quantidade de fluoretos que produz, contudo, em seres humanos a gente não vê a ocorrência de insuficiência renal, tá? Isso provavelmente se dá pelo fato de que esses fluoretos são produzidos fora do rim. Havia um anestésico inalatório chamado metoxiflurano, que foi descontinuado. Esse sim promovia insuficiência renal, mas nesse caso, os íons fluoretos, que eram nefrotóxicos, eram produzidos dentro do tecido renal. O sevoflurano ele vai ser submetido à degradação espontânea em altas temperaturas. Então, se o canister ali chegar a 50 graus e os adsorvedores de CO2 estiverem ressecados, ocorre a produção de composto A, e esse composto A em ratos causa necrose tubular aguda. No caso dos seres humanos, mesmo em baixos fluxos, isso não acontece. Muito provavelmente porque o composto A ele é metabolizado pela beta-liase, que no ser humano tem uma concentração muito menor do que nos ratos. Então, provavelmente é por essa razão que o composto A não causa necrose tubular aguda em seres humanos. Com relação aos efeitos dos anestésicos inalatórios sobre a junção neuromuscular, eles vão promover relaxamento neuromuscular por efeito direto e vão potencializar a ação do bloqueador neuromuscular. O agente que mais promove esse efeito é o desflurano, já o óxido nitroso não tem qualquer ação sobre a junção neuromuscular. Quando do uso de anestésico inalatório, as doses de bloqueadores neuromusculares requeridas são 15% menores. Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos.